Vamos começar, que agora essa live promete. Ai, Ana, linda, linda, linda. Vamos lá, vamos aprofundar. Hoje o que eu quero fazer? Eu quero aprofundar com vocês no conteúdo das aulas, né? Aqui a gente vai quão fundo vocês estiverem buscando, estiverem dispostas e trazerem também essa troca, né, no processo. Então, a aula 1, né, ela é muito profunda, né, ela traz muitas coisas que se a gente souber, né, se a gente souber realmente ver, né, a gente pode encontrar ali, né, um desbloqueio muito grande, né, em diversas áreas. Então, pode parecer às vezes até um pouco uau, né? Será que é tudo isso mesmo? Será que a gente consegue mesmo acessar todos esses níveis? Né? Como isso funciona? Né? E para mim, eu conto um pouco da minha história, né, no processo, na aula 1, para vocês. E foi realmente uma grande transformação na minha vida, né? De um momento em que eu estava totalmente ali, depressiva, onde eu já não via mais solução ou formas de mudar o meu ambiente, né, e a minha vida, e encontrar sentido, né? E na minha jornada de cura, né, eu encontrei o Theta após muitas e muitas buscas, né? Então o Theta foi realmente ele surgiu assim num lugar onde eu já estava muito cansada de tantas buscas que eu estava fazendo, cansada de não estar encontrando realmente, né, soluções, formas para mudar, né, para transformar. E nesse processo, né, eu digo que o Theta transformou minha vida em duas semanas, né? Foi um lugar assim de transformação muito profundo para mim. Por quê? Como isso é possível? Isso que eu quero tornar isso disponível para vocês, para que vocês entendam, né? Como isso é possível. Gente, ainda tá sem... Parece que... Bom... Eu não consegui avisar... Bom, vamos seguir, porque senão eu sei que a gente vai perder a hora. Vou seguir aqui no processo. Algumas pessoas estão lá no YouTube. Ai, que coisa, né? Mas... Enfim... E aí, o que eu quero que vocês entendam? Como é possível? Todos aqueles depoimentos que foram apresentados na aula, como isso é possível? Flávia, que técnica é essa? Como que eu consigo tornar isso disponível para mim? Né? A gente é parte de tudo aquilo que a gente aprendeu. Tá? De tudo aquilo que a gente aprendeu. E a gente vive e cria a nossa vida com base naquilo que a gente aprendeu. E a gente aprendeu onde? A gente não vem com uma folha em branco para a vida. Né? A gente não vem. A gente traz já uma bagagem, né? Um nível de alma, né? Um nível genético, ancestral. Tá? A gente traz uma bagagem já. E durante a vida, a gente vai aprendendo, a gente vai, né, aprendendo novas crenças de como é o mundo. A gente vai recebendo todas essas crenças sobre o mundo conforme a gente vai experienciando o mundo. Conforme as coisas, a família que você veio, os desafios que os seus pais passavam, que a sua família passava, né? Então a gente recebeu, né, essas crenças.
tá? Que, como eu falo na aula 1, podem estar em 4 níveis, lembra? Em 4 níveis. Nível primário, nível genético, nível histórico e nível de alma, certo? Nesses 4 níveis. Esses 4 níveis formam o nosso sistema de crenças e guiam toda a nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Para você analisar o seu sistema de crença, você vai analisar a sua vida. A sua vida está da forma como você acredita que a vida é. Queira, né, você, o que você está vivendo, ou queira não. Porque é o que você acredita. O que você acredita no seu nível inconsciente, daquilo que você aprendeu, tá? Então, toda vez que a pessoa vem, né, para trabalhar uma questão, seja uma questão emocional, seja uma questão de trabalho, seja uma questão financeira, seja uma questão de relacionamento, o que eu sei? Que aquilo não é a raiz. Que aquilo que está se apresentando na vida dela não é a raiz. Que se eu quero realmente transformar aquela situação e quero ver ela transformando essa situação, né, na vida dela, o que eu preciso fazer? Buscar a raiz. Preciso buscar a raiz. Para buscar a raiz, eu preciso mergulhar. Eu preciso mergulhar no inconsciente. Eu preciso mergulhar naqueles 4 sistemas de crença, tá? Então, por isso que muitas vezes você vê as pessoas falando de lei da atração, de manifestação, de E por que é que não funciona? Por que é que não funciona? Por que é que às vezes não dá certo? Porque a gente não está sendo profundo em olhar para as raízes, para as crenças que a gente precisa mudar para criar e manifestar determinada coisa na nossa vida. É por isso. Mas quando a gente começa a aprender a olhar para a raiz daquelas questões, né, a gente se empodera de cocriar e manifestar uma nova realidade. E a gente pode também ajudar outras pessoas a olharem para essas raízes. E a gente consegue fazer isso logo num primeiro atendimento. Você não precisa de anos e anos e anos e anos e anos de terapia para mudar uma questão na sua vida. E essa era uma das coisas que mais me deixava louca, assim, porque eu estava num momento depressivo. Eu estava num momento sem sentido de vida, pedindo já para ser levada, né? Porque eu não via sentido ali. Eu queria mudar e eu não sabia como. Então, eu buscava por algo que pudesse me empoderar de transformar as situações que eu me sentia insatisfeita, né? Com o meu trabalho, que eu já não via mais sentido. Apesar de ter conquistado tudo aquilo que a sociedade, que eu achava que eu queria, mas não era o que realmente o meu coração queria, porque eu estava vivendo a vida planejada, a vida que eu achava que eu tinha que viver, que eu achava que eu tinha que cocriar, que eu achava que eu tinha que buscar, e que aquilo fosse me trazer realização e sucesso, só que não. Me adoentava. Me tirava a força, a criatividade, o brilho. Porque eu estava vivendo uma vida que não era a vida que meu coração pedia para eu viver. Só que a vida que meu coração pedia para eu viver, a minha mente falava, Flávia, não, você tá louca? Como é que você quer estar viajando? Como é que você quer estar no mundo assim? O que é que você vai fazer? Isso é para quem tá ali, ó, lá pro pessoal do Instagram. É para algumas pessoas, para você, como assim?
né? Era isso que eu não conseguia ver formas de cocriar. E eu via que o trabalho duro, que o sacrifício, era isso que eu tinha que focar. Porque era assim que eu aprendi que a vida era. Vendo a minha mãe, vendo os meus ancestrais, né? É assim que eu aprendi que era a vida. E foi assim que eu fui criando. E eu me vi vivendo isso. Porque era aquilo que internamente eu acreditava. Porque lá, quando eu era criança, minha mãe me deixava para ir trabalhar, mãe solo, né, solo, era assim que eu via. Que a gente tem que abdicar dos nossos relacionamentos para ter dinheiro pro trabalho. Que eu tinha que passar finais de semana todo no escritório, sair 10 horas da noite do escritório, e que aquilo era assim, se eu quisesse crescer, era assim. Esquecer toda a minha vida pelo meu trabalho. E era isso que eu vivia. Eu achava que era assim. E tudo aquilo que a gente está vivendo hoje é aquilo que a gente acredita. Se você não acreditasse nisso, você não estaria vivendo. Porque foi como a sua mente criou a vida e vai replicando. Vai replicando. Entendeu? Então, a gente precisa aprender a mergulhar nesses sistemas de crenças para mudar as coisas, né? As crenças que a gente recebeu. Entende? A gente precisa acessar isso. Tá? Para ir receber isso. Para reprogramar isso. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente pode acessar esses níveis de crença? Nível primário, genético, histórico, de alma. Se você não sabe o que eu tô falando, você precisa assistir a aula 1 da jornada, que já tá disponível. Né? Lá eu detalho com exemplos para vocês. Então, como a gente pode acessar isso de forma muito mais rápida? Logo num primeiro atendimento. Como? Por ondas cerebrais teta. Tá? Quando a gente está em ondas cerebrais teta, tá? Acessar esse nível, tá? A gente consegue acessar, né? A ponte, né? As ondas cerebrais teta, a gente tem 5 ondas cerebrais, tá, gente? A gente tem onda gama, onda beta, alfa, teta e delta, tá? A gente vai trabalhar com as ondas cerebrais teta. As ondas cerebrais teta são a ponte entre a mente consciente e a mente subconsciente, tá? E quando a gente acessa essa ponte, né, começa a trabalhar no nosso subconsciente, a gente consegue mais facilmente acessar essas crenças para reprogramá-las, acessar, trabalhar esse passado que eu trago, que eu carrego, daquilo que eu aprendi. É como se a gente pudesse voltar ali para o passado, para essas memórias que são como se fossem imprints, né, na nossa energia, na nossa mente. A gente carrega isso, né, e se tá ali daquela forma, a gente ainda tá carregando e a gente vai replicar para o futuro. A gente vai replicar. Se a gente não trabalhar isso, a gente vai replicar. Tá? Vai replicar para as próximas gerações. Então, a forma da gente transformar aquilo que a gente deseja mudar na nossa vida é aprendendo a olhar para esse passado, acessar esses níveis, esses 4 níveis, primário, genético, histórico, de alma, acessar essas memórias que foram traumáticas, essas memórias de dor, essas memórias onde você recebeu determinada crença que hoje pode estar te limitando. E aprender a mudar a perspectiva dela. Aprender a mudar, né, a forma como ela foi vista. Né? Entende?
a gente vai como se fosse transformar aquele registro, reprogramar, trazer os aprendizados, aquilo que, né, nos tornou mais fortes e não carregar aquela memória pela dor. Entende? Então, quando a gente consegue fazer isso, acessar essa memória, trabalhar aquela energia que ficou ali, trabalhar aquele registro e reprogramá-lo, a gente vai ter essa alteração na nossa realidade, no nosso futuro. A gente está mudando o futuro, né? A gente está mudando o nosso agora. E aí, por quê? Você vai se tornar compatíveis com outras coisas. Você vai começar a reprogramar, né? Se reprogramar para aquilo que você deseja cocriar, receber, viver. Você vai trazer novas crenças. E assim a gente consegue ter transformações incríveis, como, né, as que vocês viram, né, na jornada Despertar do Terapeuta. Então, o que é o nível primário? O nível primário é esse nível desde o ventre da nossa mãe. Gente, é incrível como a gente consegue acessar memórias uterinas, trabalhar essas memórias, trabalhar aquilo que ficou guardado, né? Aquilo que esse bebê experienciou no ventre da sua mãe. Gente, eu já tive assim processos lindos no trabalho do ventre, da gente começar a acessar memórias ali, a pessoa depois confirmar com a mãe, ou saber que aquilo realmente foi assim, né? Já pessoas que tiveram uma aluna que a mãe dela chegou a tomar um pouco de um olá, Maristela, chegou a tomar um pouco de uma planta, né? Um remédio para o aborto. E quando a mãe dela estava tomando, ela desistiu. E foi lindo porque essa mulher, né, hoje já adulta, ela pôde acessar essa memória do ventre, quando ela estava no ventre da mãe dela, acessou essa memória e trabalhou essa memória, liberou toda aquela dor, o medo da morte. Olha que lindo. Ela trabalhou o medo da morte naquele momento com a mãe dela, né? O ressentimento, a dor, né? De tá vivendo, né? Tá recebendo a morte, né? Aquele veneno que a mãe dela estava tomando. E ela curou diversas áreas da vida dela, como confiança, a expressão dela, porque que ela sempre sentia esse medo, esse lugar mais de morte quase. Ela dizia que ela era morta-viva, né? Que ela já não, por exemplo, não tinha mais relações sexuais com o esposo há anos, né? E ela voltou, sabe? A energia dela voltou, tudo voltou, né? E a confiança dela e a expressão dela, a partir do momento que ela olhou para essa dor, para essa ferida que estava lá no ventre, na memória do ventre. Vocês entendem? Olha que incrível, né? Ela acessou essa conexão de vida, né? De conexão com a mãe dela de vida. Já tive outros de memórias de aborto. Ele vivia com medo da morte, de um relacionamento. Perdão, o medo da perda. Então ele não conseguia se relacionar. Ele chegou pra mim com esse medo de se relacionar, né? Flávia, eu já fiz de tudo quanto é terapia, mas eu não perco esse medo de me relacionar. Daí a gente foi olhar pra isso. E no processo a gente acessou, né? Então fui voltando ali com ele nas memórias. E ele voltou na separação, no casamento, né? Na separação que ele teve. Ele voltou depois na morte de uma namorada na adolescência. Olha que incrível. A gente trabalhou essa morte. Depois eu sentia que a gente tinha que trabalhar essa memória uterina, né? E a gente voltou
E eu comecei a sentir, porque você como terapeuta, né, se você também você pensa em atuar como terapeuta, a gente vai desenvolver os nossos sentidos intuitivos. Então você começa a sentir, utilizar os seus sentidos intuitivos. E eu comecei a sentir o medo da morte. Eu falei, eu tô sentindo o medo da morte, assim, algo muito forte. A sua mãe perdeu alguém quando ela estava grávida de você, né? Aí ele, não, pelo que eu saiba, não. Não lembro de alguém que faleceu, né? Aí eu falei, porque eu tô sentindo algo muito forte nesse medo da morte. Aí me veio, né? A sua mãe teve algum aborto? Aí ele, a minha mãe teve 2 abortos antes de me ter. Né? Então, naquele útero guardava esse lugar, né? Essa grief, como é que fala mesmo em português? Grief, quando você perde alguém, né? Essa dor da perda de alguém, desse... Né? Alguém me lembra, gente? Como que fala mesmo? Esqueci. De essa dor da perda, né? Quando você perde alguém, né? Na morte. E essa dor estava ali registrada, né? E a gente trabalhou isso. Porque você imagina uma mãe que de luto, né? Esse lugar de luto, né? Tem um outro nome. Eu não me vem a palavra. Mas posso traduzir como essa dor mesmo, da perda, né? Da morte. E imagina uma mãe que quer muito ter filho e teve 2 abortos e ela tá grávida. Então, ela pode estar vivendo com aquele medo, né? Esse receio de perder, da perda, né? Novamente. Então, ela tinha esse medo da morte e que passou para esse bebê. E que depois, nos seus relacionamentos, tinha esse medo da perda. E olha que incrível como na vida a gente vai repetindo o padrão. Essa pessoa tinha o quê? Vivenciado a morte de uma namorada na adolescência. Vocês entendem? Isso, como na vida a gente vai repetir aquilo que a gente não resolveu. Se a gente não resolve, a gente repete. O padrão volta. Porque não é à toa que está voltando. Não é à toa que tem que ser olhado. Não é à toa que está se apresentando. É porque algo em você guarda essa programação, né, que atrai essa situação para sua vida. A questão está em você. Né? Algo que você aprendeu, algo que você vivenciou lá atrás. Né? E a gente começa a atrair. Isso é a lei da atração. Isso é a lei da atração. Como que você faz para mudar? Você tem que olhar para a raiz disso. É só assim, gente. Você tem que buscar, não adianta só trabalhar a lei da atração, porque não vai. Porque você vai atrair aquilo que está em você. Entende? Se você guarda a dor, você vai atrair a dor. Entende? E é por isso que a gente tem que aprender a olhar para as raízes, a olhar para esses níveis mais profundos, né, desses registros inconscientes que estão literalmente guiando a nossa vida a todo momento. Porque se a gente não olha, a gente continua esse ciclo repetitivo. E muitas vezes a gente pode entrar nesse lugar de vítima, né? De vítima, porque a vida é assim. Mas eu tô criando a vida, né? Essa criação está dentro de mim. E se eu não paro para olhar para aquilo que eu estou criando, para aquilo que está dentro de mim, eu vou continuar criando esses ciclos repetitivos indesejáveis na minha vida. A partir dessa questão que a gente olhou, desse atendimento, ele me manda mensagem: Flávia, eu não sinto mais o medo de me relacionar. Eu não tô mais sentindo. Né? Passou, fluiu. E muitas vezes, logo em um atendimento,
a gente consegue coisas muito profundas, transformações muito profundas, como aquelas que vocês viram nas aulas, né? Muito profundas por quê? Porque a gente foi muito profundo. Se a gente fica só na superficialidade, né, das nossas questões, a gente não muda. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a luz para ver se melhora para vocês. Ah, já tá no máximo. Né? Se a gente não olha, a gente não muda, tá? Dúvidas? Estão pegando? Estão entendendo como que é isso? Então, esse foi um exemplo do parte do nível 1, né? Primário. As crenças primárias. Que são tudo aquilo que a gente registrou até 7 anos de idade. Tá? Até 7 anos de idade. Ai, Flávia, e depois de 7 anos? Depois de 7 anos de idade também, só que é mais profundo até 7 anos de idade. Tá certo? Depois a gente entra em níveis, né, ancestrais, daquilo que a gente traz na nossa genética dos nossos ancestrais. Hoje até a ciência já prova que sim, a gente traz. Eles só não sabem como, né? Eles não sabem como essas informações são passadas de geração para geração. Não sabem. Né? Isso ainda é uma incógnita para a ciência. Né? Mas, né, como na aula eu falo, que existe um estudo, né, que foi feito com pessoas que passaram por sobreviventes do Holocausto e eles tiveram mudanças genéticas, que a única razão que eles veem é pelo trauma que eles passaram, né, de genocídio, né. Isso refletiu nas gerações seguintes. Então, a gente recebe também as programações, a gente vai recebendo essas programações dos nossos ancestrais. Né? E, novamente, a gente pode estar repetindo o mesmo padrão ancestral, sem saber, mesmo que você não saiba o que o seu ancestral passou. Gente, eu já tive casos, assim, muito incríveis, né? Até mesmo analisando a minha família, né, das minhas questões, onde eu fui trabalhar, né, esses registros genéticos, tá? Tem várias histórias aqui, eu vou deixar algumas para depois, por exemplo, de manifestação. Muitas vezes a gente não se permite manifestar determinada coisa por causa das nossas crenças genéticas, porque aquilo pode vir como uma ameaça. A gente pode sentir aquilo como uma ameaça. Então, manifestação a gente vai olhar muito, mas manifestação a gente não se permite receber, criar, pelas crenças que a gente traz, né? E que bloqueiam as nossas manifestações. Então, um exemplo. Né? Flávio, me dá um exemplo. Como é que eu resolvo uma questão de manifestação olhando para a raiz? Tá? Eu tenho um exemplo muito claro. O meu primeiro curso, gente, quando eu começar a dar os cursos, o meu primeiro curso, o meu coração dizia que tinha que ser nos Estados Unidos. Eu tava no Brasil, tinha acabado de sair, né, do meu trabalho, enfim, feito esse processo de transição. E o meu coração dizia que eu tinha que ir pro Brasil. Pros Estados Unidos. Pra dar esse curso. Eu falava, criador, então, se é pra dar esse curso nos Estados Unidos, você me resolve aí. Né? Você me resolve. Onde que eu vou fazer? Quem é que... Não conhecia ninguém nos Estados Unidos, né? Aí, acabou que eu conheci alguém num curso, e ela ia pra lá. Só que eu ficava, né, nesse lugar, vou, não vou. Por quê? Eu tinha medo. Eu tinha diversas crenças na minha mente, né, que me impediriam de ir. Então, pra eu me manter lá, né? Eu tava no Brasil, não tava com trabalho, né? Eu tava começando a minha jornada, né, como terapeuta, como instrutora. E, né, eu tinha receio da parte financeira e tudo mais. E eu não conseguia me decidir, né, sobre isso. Até que eu falei assim, eu vou fazer um atendimento, né? Eu vou olhar pra isso, o que é que tá me bloqueando de ir? E fui lá eu fazer um atendimento pra olhar pra essa questão. Quando eu começo, a gente entra em ondas cerebrais tetas. Quando eu começo a entrar em onda cerebral teta,
começou a vir para mim, né? Um medo muito grande de vida, né? Como se eu sofresse, tivesse ali uma questão de um problema de segurança, de vida, né? De morte quase, né? E isso não fazia sentido nenhum pra mim. Por quê? Falei, eu já vivi fora, eu já morei na Índia, né? Eu já morei no Egito. Por que eu tô com medo de ir para os Estados Unidos, que é super seguro, né? Medo de morrer? Do quê? Terrorismo? O quê? E não fazia sentido, né? E aí eu comecei a investigar, e mais profundo, e aí me veio, né? Começou a me vir, né? Os Estados Unidos me humilhou, os Estados Unidos me faliu, os Estados Unidos, né? Me destruiu, me derrotou, né? Começou a vir isso, e eu, como assim, né? Isso não faz sentido nenhum, de onde isso vem? Até que me instalou. Né, a minha família é metade, né, japonesa. Eu não pareço tanto, mas toda a família da minha mãe é japonesa. E eles mudaram pro Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, né? Essa mudança foi durante a Segunda Guerra Mundial, Japão e Estados Unidos. Guerra, Japão e Estados Unidos, onde os Estados Unidos derrotou, né, o Japão. E aquilo para o Japão foi realmente uma humilhação. Aquilo para o Japão foi realmente uma derrota, né, uma destruição. Né? E era isso que eu sentia. Os Estados Unidos me humilhou, os Estados Unidos me faliu. Né? Então o Japão teve que se reconstruir todinho depois da Segunda Guerra Mundial. E o ranço, né, o ressentimento em relação aos americanos foi muito grande. Vocês terem ideia, assim, alguns japoneses se mataram depois que souberam que o Japão perdeu a guerra. Tá? Então aquilo pro japonês, pra honra do japonês, foi muito forte. Né? Brigavam na rua dizendo que o Japão não tinha perdido. Né? Então, assim, foi muito, muito, muito forte. E eu tive que trabalhar isso em mim. Olha isso, não é meu. Não vem de mim. Nunca tive nada com os Estados Unidos. Mas vem da minha ancestralidade. Da minha relação ancestral com os Estados Unidos. Onde eu fui trabalhar isso e liberar isso. E quando eu acesso essa raiz e me dou conta que, uau, eu não preciso mais carregar isso com os Estados Unidos, né? Eu posso fazer as pazes com os Estados Unidos. E quando eu trabalhei isso, gente, eu entendi também por que eu dizia que um dos últimos lugares no mundo que eu queria ir era os Estados Unidos. De tanto ranço que eu tinha dos Estados Unidos. E eu nem sabia, né? Entende? Depois disso, eu fui pra lá e tudo começou a fluir. Os alunos chegaram, né? O lugar pra ficar chegou. Tudo foi fluindo. Tudo, né? Aquele medo que eu tinha, dissolveu. Porque eu olhei pra esse medo. Eu olhei pra isso. Porque às vezes o que a gente acha que tá ali na superfície, o nosso medo, que não vai dar certo, que não vou ter dinheiro. Isso não é a raiz, isso não é real. Quando a gente muda, atua na raiz e consegue transformar isso, aí que a lei da atração funciona a seu favor. Porque você liberou o bloqueio que te impedia de receber. Entende? Como é profundo? Aí, ó, vem. Tudo flui, né? Acontece, chega, porque você tirou os bloqueios que te impediam de receber isso na sua vida. Entende? Entende? E isso é um exemplo de como a gente pode atuar na raiz para co-criar, para criar, né? Para liberar os bloqueios, as limitações que nos impedem de seguir o caminho do nosso coração. Porque senão a gente está vivendo uma vida que não é a nossa, que não é o que o nosso coração pede, que não é aquilo que a gente deseja viver.
entende? E aí vem dor, aí vem sofrimento também, né? Aí a gente, né, a gente se torna muito menos do que a gente poderia ser. Então, quando a gente tem coragem de aprender a atuar na raiz, de olhar para nossas raízes, a gente consegue, né, transformar. Olha, Ana, aos poucos estou entendendo a minha vida, né? É verdade, quando eu entendi esses 4 níveis, eu falei, uau! Né? Uau, como assim? É por isso que as coisas não fluíam. Porque eu não estou olhando para os meus bloqueios, eu não estou olhando para as raízes que me impedem de receber aquilo que eu desejo receber. Eu não me conheço profundamente. Então, né, Ana, desde os meus 14 anos nunca deu certo namoro, noivado, casamento. Provavelmente você vai ter que olhar a relação com seus pais, né? Pai e mãe, a sua relação com o seu pai, né? A relação que os seus pais tiveram, né? Os relacionamentos na sua ancestralidade, né? O que você acredita sobre o amor, o que você acredita sobre um homem, né, caso seja um parceiro homem, ou uma mulher, caso seja um parceiro mulher, né? Então você vai ter que olhar para essas crenças, para aquilo que você acredita. Porque muitas vezes, né, por exemplo, no caso de relacionamentos, vão vir pessoas diferentes, né? O personagem muda, mas a vivência é a mesma. Não é? Por quê? Será que são eles? Ou será que tá na gente? Né? Será que são eles? Ou isso tá na gente? As pessoas nos tratam, e as coisas, né? Da forma como nós nos permitimos serem tratados. As pessoas só nos tratam da forma como a gente se permite ser tratado. A gente só recebe aquilo que a gente permite receber, né? E a gente atrai aquilo que a gente acredita. Então, a gente precisa aprender a olhar, porque esses padrões vão repetindo para a gente aprender a olhar para a gente mesmo. De onde isso vem? Será que eu desejo manter isso na minha vida? Será que eu quero repetir o padrão dos meus pais, aquilo que os meus pais passaram, né? Padrão da minha mãe, do meu pai, né? Como que foi a relação, o que foi que eu entendi sobre o amor? Porque o amor vem, né? Nosso primeiro amor é a nossa mãe. E o nosso primeiro homem é o nosso pai. Primeira mulher na nossa vida é a nossa mãe. Então a gente, quando vai estudar as relações com as mulheres ou com os homens, a gente tem que olhar para pai e mãe. Quando a gente vai olhar para as relações do amor, a gente tem que olhar para pai e mãe, né? A Ana dizendo, meus pais nunca tiveram uma boa relação, né? Então, provavelmente muitas coisas que você experienciou na sua infância foi aquilo que você aprendeu, que o amor é, que o casamento é, que o relacionamento é. E aí, aquilo que a gente aprende, a gente passa a replicar na nossa vida. Se a gente não para olhar e reprogramar e entender aquilo que a gente registrou, né? Então, as pessoas vêm pra gente querendo trabalhar relacionamento, ou trabalho, ou um chefe, né? O que eu sei? Que eu não vou trabalhar aquele relacionamento, muito provavelmente. Por quê? Eu vou olhar mais fundo. Eu vou olhar pra raiz. De onde isso vem? Né? Aquilo só tá na vida dela porque ela aprendeu isso. Então a gente vai aprender a voltar pra raiz. Né? Acessar a raiz. Trabalhar a raiz, que aí eu disse, provavelmente vai trabalhar pai, mãe, né? Ou ancestralidade, até mesmo vidas passadas. Porque aí a gente tá olhando o quê? O nível histórico, tá? Nível histórico. Nível histórico, não, assim, não importa se você fala, Flávia, mas eu não acredito em vidas passadas. Tá tudo bem, tá? A gente não precisa acreditar em vidas passadas.
Mas se você acredita, você também pode trabalhar. Porque você, como terapeuta, pode ser que você receba pessoas que queiram trabalhar vidas passadas e que, ao retornar, comecem a acessar vidas passadas. O que é importante? Você saber trabalhar. Vidas passadas a gente vai trabalhar como se fosse uma memória também lá de trás, tá? A gente precisa trazer aprendizados daquela memória, tá certo? E muitas vezes, né, o que eu vejo terapeutas fazendo, a pessoa sabe tudo da vida passada, o que aconteceu, qual o vestido que ela usava, mas não resolveu, tá ali ainda, sem resolução, né? E é aí que é o problema, porque você não trouxe os aprendizados, você não solucionou. E sim, em alguns casos, algumas pessoas voltam. Eu, pessoalmente, tinha memórias que eu sabia, que eu recebia, e eu não sabia solucionar, eu não sabia liberar, né? Quando a gente começa a voltar, a gente começa, às vezes, até a acessar coisas muito fáceis. Eu tinha uma sensação, às vezes, que me via desde criança, uma angústia, assim, que me via em alguns momentos, que eu não sabia quando. Era uma angústia muito forte. E até que um dia, meditando, veio uma imagem de um afogamento, né? Aquilo, a gente começa a ver aquilo mais distanciado, né? E eu solucionei aquela memória. Eu trabalhei aquela... A gente pode fazer com a gente mesmo, gente, né? Nós somos o nosso curador também, né? E aí eu comecei a trabalhar essa memória. Depois disso, eu nunca mais senti aquela sensação, tá certo? E assim, diversos outros, né? Que a gente vai acessando, às vezes questões de relacionamento, de trabalho, né? Em especial quando a gente quer trabalhar como terapeuta, que envolve todas essas coisas de espiritualidade, né? De o que as pessoas chamam de bruxa, né? Existe muito preconceito em relação a isso, e a gente precisa vencer isso dentro da gente, nosso medo, as nossas questões, para se firmar e poder fazer o nosso trabalho. Por quê? Fazer reiki, trabalhar com energia, né, espiritualidade, trabalhar com ervas, isso era considerado como bruxaria, né? Bruxa, o que significa essa palavra bruxa? É sábia, pessoa sábia. É isso, né? Que tem essa sabedoria interna, essa conexão interna com o divino, com a natureza. Olha que lindo, né? Só que às vezes a gente tem esses bloqueios daquilo que aconteceu no nível histórico. Talvez às vezes nem na sua vida, mas o quê? No inconsciente coletivo, nos registros que o local onde a gente vive tem, né? Portugal, Europa teve muito, né? Toda a Europa teve muito no período de Inquisição. Né? Até hoje eu ouço muito de Portugal, né? As alunas, enfim, comentando sobre essa questão do preconceito. Só que olha só que interessante, isso tá aflorando em Portugal. As pessoas até falam, Flávia, aqui em Portugal, não, todo mundo tem receio dessas coisas, tem preconceito. Isso tá aflorando. Isso só tende a aflorar, né? E o mercado de busca de terapia está crescendo em Portugal. Está crescendo. E são poucas pessoas que ainda conseguem, que estão se, né, posicionando como terapeutas curadoras, né, que trabalhem toda essa parte espiritual. São poucas pessoas, né? São poucas. Então, existe um mercado que está crescendo, né? Porque as pessoas vão buscar cada vez mais, né? Então, essa parte ainda em Portugal eu vejo que está desabrochando, né? E vocês podem sim ser as pioneiras, né? Ser as pioneiras nesse processo, né? A gente aqui, né? Mostrando que existem outras formas, né? Isso vem do nosso processo de autoconfiança. Porque quando eu comecei na parte como terapeuta, eu tinha medo das pessoas acharem que eu sou
como que falam, né? Que tô enganando as pessoas, não é? Não é isso? Que picareta, que, eu trabalho com energia, né? Até parece. Então, eu saí, gente, do mercado corporativo, do mercado financeiro, que é totalmente diferente. Então, eu tinha receios do que as pessoas poderiam pensar. Olha isso, né? Sobre mim, sobre minha índole ao trabalhar com terapias holísticas. Eram os meus... Aí, voltou, né? E eu nunca, depois que eu trabalhei isso, gente, eu nunca senti nenhum tipo de preconceito. Por quê? Eu estou no meu lugar de confiança. Não vai chegar até mim. E se chegar, não me importa, não me abala. Porque eu sei da minha verdade. Eu sei das curas, das transformações das minhas clientes, das minhas alunas. Eu sei. Entende? E quanto a fatos, não há contestação. Então eu tinha receio disso, das pessoas questionarem o meu trabalho, as técnicas e tudo mais. Só que eu sempre digo para as alunas, não importa, porque o que você tem que se preocupar com os resultados dos seus atendimentos, com os resultados, né, com a sua transformação, com os resultados dos seus clientes. Porque quando, né, você tem isso, não existe mais o que possam dizer, falar, porque a transformação tá ali, né? Entende isso? E isso nos fortalece. Então a gente primeiro tem que entrar nesse lugar de poder, né? De autoconfiança para se posicionar, né? Isso é muito importante. E também trabalhar, olhei muito para as questões históricas, tá? Então, todo esse medo de se divulgar. Então, vem, assim, às vezes o medo de ser perseguida, né? De ser morta, né? Tudo isso, às vezes, a gente vai trabalhar. Isso é pra aula 2, tá bom, gente? Aula 2, amanhã a gente vai falar dos bloqueios de atuar como terapeuta, né? Desses bloqueios que nos impedem de atuar como terapeuta. E aí, a gente tem também o nível 4, que é o nível de alma. O nível de alma, aliás, no nível histórico que eu estava comentando, que pode ser também vidas passadas, né? Que são crenças também regionais. Crenças regionais, a gente está falando do quê? Das crenças dos locais onde a gente vive, onde a gente cresceu, certo? Essas crenças vêm da história do local. Então, diferentes países têm diferentes crenças. Por exemplo, eu vivi no Egito. No Egito, as pessoas estavam casando com 20 e poucos anos. Depois eu vou para Berlim. Berlim, as pessoas vão pensar em casar aos 40. Né? Então, tudo a gente vai vivendo a vida conforme também a influência da região onde a gente mora. Porque cada região tem crenças diferentes sobre trabalho, relacionamentos, sobre tudo. Entende? E isso nos afeta também. Tudo bem? E a gente pode escolher se a gente quer ou não, né? Porque esse inconsciente coletivo nos influencia. Outra área, né? Outro nível é o nível de alma. Nível de alma a gente vai trabalhar esses registros profundos que a gente traz na nossa vida, né? Registros muitas vezes de dor, de traições, de coisas que machucaram, foram assim muito, é como se tivessem sido muito duras para nossa alma, tá? E a gente aprende a trabalhar nesse nível, a liberar essas dores da nossa alma, né? Que podem estar. E eu vejo muita questão de depressão, né? Pra gente liberar nesse nível. Teve alguém que falou, né? Aqui pra mim. Não sei por que não tenho recordações da minha infância, Paula. Não sei por que não tenho recordações da minha infância. Muitas vezes a gente apaga, tá? A gente apaga muitas coisas. E a gente pode também não ter facilidade de acessar isso num nível consciente, né? Num nível... Aqui, por exemplo, a gente está em ondas cerebrais beta. Tô falando, tô me comunicando, tô em alerta, né? Os adultos estão a maior parte em ondas cerebrais beta. Agora, o que acontece? Quando a gente relaxa, entra em meditação e aprende a entrar em ondas cerebrais
teta, o que acontece? Esse é, né, o segredo de acessar essas memórias, mesmo que conscientemente eu não sei, eu não lembro delas. Eu não lembro o que aconteceu lá com os meus ancestrais. Eu não lembro o que aconteceu no útero da minha mãe. Mas eu posso acessar essas memórias, né? Acessar essas memórias nesse nível, né? Em ondas cerebrais teta. Eu posso voltar ali e me conectar e intuitivamente compreender essa memória. Acessar, a gente vai voltar para situações, entende? Então a gente tem total possibilidade de acessar isso quando a gente está em ondas cerebrais teta, que é um estado de relaxamento profundo, tá? É um estado de relaxamento profundo no início do sono, tá? Nesse início do sono, quando a gente está indo dormir, que é o sono REM, né? E por isso que a gente diz que é tão importante o período antes da gente dormir e o período quando a gente acorda. Porque são momentos em que a nossa mente está ali com o nosso subconsciente, né? Bem de fácil acesso, né? Então, para a gente reprogramar a nossa mente, para a gente trazer pra gente o que a gente deseja criar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também aquilo que a gente vê, assiste antes de dormir, né? Enfim, no celular, quando, né, nesses momentos que são muito sensíveis. Só que a gente pode usar essas ondas cerebrais tetas para voltar ali nessas, acessar essas memórias, reprogramar essas memórias e também desenvolver os nossos sentidos intuitivos. Quando a gente acessa essas memórias, quando a gente acessa esse nível de ondas teta, a gente abre também os nossos sentidos intuitivos, tá? A nossa conexão com a nossa espiritualidade, né? Posso dizer assim, com a nossa mediunidade, tá? Então a gente vai aprender a desenvolver esses sentidos. Essas ondas tetas, elas são caracterizadas por esses estados de conexão com o divino, né? Até mesmo pela ciência eles dizem isso, muitos relatos, porque realmente a gente fica ali, né, nesse lugar de conexão. E pro Teta entrar em ondas tetas, né, pro Teta Healing entrar em ondas tetas é se conectar com a fonte criadora, com esse lugar de amor incondicional, essa força de amor incondicional onde tudo é possível. E é a partir daí que a gente começa a realizar os nossos processos de cura. E é por isso que vocês veem tantas e tantas transformações incríveis, né, como dos relatos, certo? Gente, alguma dúvida? Alguém mais quer compartilhar? Fez sentido para vocês? Amanhã a gente vai ter aula 2 disponível. Na aula 2 a gente vai olhar para... Eu vou ensinar um exercício para vocês aprenderem a testar crenças. Como que eu vou testar uma crença? Como que eu descubro se eu tenho essa crença ou não tenho essa crença no meu inconsciente, tá certo? E aí, eu vou te dar um exercício para você fazer, né? E depois reprogramar, tá? Essas crenças. Tudo bem? Tudo bem, amores? Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Eu aguardo vocês amanhã. Espero que vocês tenham assistido às aulas. E espero também as mensagens de vocês sobre as aulas. E me mandem dúvidas, o que eu puder auxiliar. Mandem ali no inbox do Instagram. Eu te espero. E a gente vai seguindo na nossa jornada de despertar. Despertar do nosso terapeuta interior. Despertar para também poder auxiliar muitas e muitas pessoas. Um super, super beijo. Amanhã a gente vai ter uma aula. Amanhã, quarta-feira, é a segunda aula. Sai a segunda aula, tá bom? Ah, não, perdão. Ai, gente, tô louca aqui. Hoje vocês já receberam. Sexta-feira vocês vão receber a aula 3. Perdão, tá? Então, aula 2, espero que vocês já assistam. Aula 3 sai na sexta-feira, tá? Deu um chute aqui agora.
Na sexta-feira, né, eu mando o mapa, as 7 chaves da transformação. Que ali eu vou explicar como que existem, né? Existem 7 chaves que precisam trabalhar juntas para que a gente tenha realmente essas transformações. E no final tem uma super meditação, onde eu compartilho uma pergunta que transformou minha vida, né? E eu espero que transforme a de vocês também. E a gente volta aqui amanhã para uma nova live. Um super beijo. Mesmo horário, amanhã às 9 aí de Portugal. Até já já.